A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Áquila, eu falo aqui do canal Chamados para o Reino e esse é mais um vídeo para o canal, dando continuidade ao estudo do livro de Jeremias, hoje no capítulo 5. Hoje nós vamos falar a respeito da continuação da sentença que Deus estava dando a Israel. Deus usou a vida do profeta Jeremias para profetizar contra Israel e em parte também contra Judá, porque ambas nações viviam em total degradação espiritual e Deus tinha um plano onde ele levaria todo esse povo cativo a fim de tratá-los, porque eles já tinham chegado a um total abandono espiritual das leis de Moisés, eles já tinham se esquecido do Senhor e estavam vivendo a vida de acordo com os costumes e com a cultura e com as religiões pagãs dos povos que habitavam ao redor deles. E a verdade é que Israel, ela foi originalmente projetada por Deus para ser uma nação separada espiritualmente das demais. E nós veremos aqui o quanto custou a Israel a sua desobediência e rebeldia para com o Senhor. E eu vou começar a ler, eu vou dividir esse capítulo em três vídeos, lendo os 10 primeiros versículos, depois os 10 do meio e depois os 10 últimos, porque este capítulo ele tem 31 versículos, tá? Então nós vamos dividir para que a gente possa dar atenção ao que Deus está falando ao povo e tirar o máximo proveito daquilo que Deus quer falar aos nossos corações, amém? E o capítulo 5 começa assim: Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há algum homem que pratique a justiça, ou que busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei agora aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos o assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumuam. Multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Aqui nós vemos o Senhor sentenciando a Israel a respeito da sua conduta degenerada. Como nós vemos lá no primeiro capítulo do livro de Jeremias, Deus chama a Israel como uma vide degenerada, porque ele havia plantado a Israel para ser uma vide excelente. No entanto, Israel prevaricou contra o Senhor, tendo entrado na terra prometida. E ali o Senhor continua dizendo que eles não voltaram os seus corações de forma inteira para ele. Nós vemos lá no livro dos reis de Israel, que alguns dos reis de Israel tentaram até se voltar para o Senhor, fazer uma limpeza espiritual das religiões que estavam sendo cultuadas ali, né, da linhagem de Acabe, mas nós vemos que, na verdade, eles sempre deixavam algum bosque, algum altar de pé, e as pessoas continuavam, entre aspas, se prostituindo com esses ídolos. O que quer dizer essa prostituição? Eles cultuavam, eles se dobravam diante de deuses falsos, sendo que na própria lei de Moisés, o Senhor advertia de que o povo não poderia ter outros deuses que não fosse o Senhor. Por quê? Porque eram deuses falsos e os enganavam. E todos aqueles que se dobram diante de deuses falsos tornam-se como ele,
como eles, diz a palavra do Senhor. E o Senhor diz, então, que ainda que Israel se voltasse para ele, se voltava de forma falsa. Por quê? Porque bastava algo acontecer para que eles prontamente retornassem para as suas idolatrias. Eles não dedicaram o seu coração a conhecer o Senhor e a praticar as suas leis. Muito pelo contrário. Quando algo acontecia, quando algum rei se levantava, quando alguma geração idólatra se levantava novamente, Israel prevaricava contra o Senhor. E aí o Senhor diz que ele tentou avisar aos pequenos e aos grandes. E aqui o Senhor fala, deveras estes pobres são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor nem o juízo do seu Deus. O que ele quer dizer? Naquela época, as pessoas que liam, né, que tinham acesso à leitura, à escrita, eram pessoas da nobreza, sacerdotes, reis, príncipes. O povão não tinha acesso a isso. Mas as palavras do Senhor foram pregadas aos pobres, aos ricos, aos instruídos e aos ignorantes no que tange a sua sabedoria, o conhecimento da ciência, da lei, da escrita. Então, o Senhor, ele tentou avisar ao povo de todas as formas. Ele avisou aos pequeninos, mas também avisou aos grandes. Mas ambos não quiseram dar ouvidos à voz do Senhor, o que veio a endurecer os seus corações para aquilo que o Senhor estava falando e veio a trazer o juízo sobre aquela nação. E a palavra do Senhor diz que porque eles endureceram o seu coração, o Senhor então mandou que os leões os ferissem. O que o Senhor quis dizer? Que os seus próprios pecados, as nações vizinhas, elas começaram a se levantar contra o povo, de forma que aos poucos Israel foi perdendo a sua força, Samaria foi cercada várias vezes, né? Faltou água, faltou comida, faltou dignidade para o povo, e o povo começou a sofrer ali o início daquilo que o Senhor faria contra eles. E o Senhor diz que como ele poderia perdoar o povo, se o povo nem sequer ele se voltava para si mesmo, leva para dentro de si, e o povo não se arrependia, como ele poderia perdoar alguém que não via nas suas condutas algo de errado? Muito pelo contrário, ele diz que ele vai mandar uma nação contra esse povo, mas ele mesmo diz aqui no verso 10, porém, não façais uma destruição final. Por quê? Porque não era o plano do Senhor tirar Israel do mapa. Era apenas uma forma, uma estratégia de tratar o povo. Porque assim como o povo queria seguir a cultura dos países vizinhos, agora eles seriam levados como cativos por esses mesmos povos ao qual eles se deixaram influenciar. Israel foi originalmente projetada para ser um povo livre. Ele era um povo escravo na terra do Egito. O Senhor os tira com mão forte, com braço forte, e lhes entrega uma terra, uma nação, uma identidade, leis projetadas pelo próprio Deus. Ele deixou os sacerdotes, os sacrifícios, a lei de Moisés, para que este povo fosse diferenciado. No entanto, se deixaram influenciar e não foram aqueles que influenciariam, né, as nações vizinhas. E isso veio a Israel de uma forma muito forte, porque o Senhor projetou a eles para influenciar e não para se deixar serem influenciados. Aqui nós vemos que quando nós nos afastamos, uma vez que nós, conhecemos as verdades bíblicas, uma vez que nós experimentamos a graça e a misericórdia do Senhor, uma vez que nós entramos em contato com a palavra de Deus, uma vez que nós somos libertos dos nossos pecados, uma vez que nós temos uma herança no Senhor, uma vez que nós recebemos benfeitorias da parte de Deus, uma vez que nós decidimos seguir o caminho excelente que Ele nos colocou à nossa frente, é muito perigoso quando nós nos desviamos dessa verdade. A palavra do Senhor diz aqui que a conduta falsa de Judá e de Israel é que os levou a essa situação. O Espírito Santo de Deus hoje está sobre nós, ele não estava sobre Israel naquela época. E o Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado e do juízo. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E não necessariamente a morte física, que é a pior, né? É aquela que não tem mais chance. Se você está com Deus, você vai para Deus. Se você não está, você é condenado ao inferno. Mas também a morte espiritual. Uma vez mortos espiritualmente, é muito difícil
nós retornarmos para o caminho do Senhor. Então, melhor é que nós permaneçamos nos caminhos de Deus, seguindo aquilo que Ele está nos deixando como norte, mesmo que as adversidades venham, confiando de que a luz dele vai brilhar sobre as nossas trevas, as nossas dificuldades, né? Enquanto nós estivermos aqui serão realidades, mas que em tudo o Senhor nos dá o escape, do que nós rejeitarmos por completo a palavra do Senhor e recebermos dele a correção. Veja bem, Israel, ela era dividida em tribos, né? E já na época de Jeremias, essas tribos foram divididas em 2 reinos. O reino do sul, que era Judá, e o reino do norte, que compreendia as demais tribos. Quando Israel é levada cativa pela Síria, se você for olhar a história de Israel, todas essas nações se misturaram de tal forma que as tribos de Israel se dissiparam. E hoje é muito difícil você dizer... família tal veio da linhagem de Efraim, família tal veio da linhagem de Manassés, família tal veio da linhagem de Levi, família tal veio da linhagem... É muito difícil, e isso para Israel é uma vergonha, porque na verdade o Senhor constituiu os filhos de Jacó como príncipes, eles se desviaram do caminho, a descendência se desviou do caminho, e hoje não se sabe mais quem é quem. Os povos se misturaram. Um povo que foi gerado para ser separado, para ser um povo consagrado ao Senhor, hoje, nos dias atuais, a gente já não sabe mais, já não se tem mais ciência dos descendentes dessas tribos. O que eu quero dizer com isso? Existem consequências do nosso pecado que serão eternas. Ainda que nós nos arrependamos e voltemos para o centro da vontade de Deus, haverão consequências na nossa vida vindas do pecado, da desobediência, da rebeldia, de nós endurecermos a nossa cerviz, o nosso entendimento para o conselho do Senhor, que nós não teremos mais como voltar atrás. E nós teremos que conviver com essa vergonha pelo resto das nossas vidas. Então é melhor nós agarrarmos com o Senhor Jesus, né, do que sofrermos a consequência de seguirmos após o pecado e ao conselho do nosso inimigo. Porque Israel não estava somente seguindo os conselhos das nações, eles foram atraídos pelo manjar do inimigo, que é Satanás, que queria destruir este povo, que queria destruir a linhagem da qual viria o Messias. Quando Israel é levada cativa para a Síria, Judá cativa para a Babilônia, se você for olhar os livros onde estão descritos os cativeiros, você vai ver que os governantes estavam empenhados em acabar com a cultura. Se você for ver o livro de Daniel estava cativo na Babilônia, você vai ver que eles mudaram o nome dos jovens que eram entendidos, né, dos jovens que portavam, né, essa unção de sabedoria, de inteligência. Para quê? Para que a nação perdesse as suas referências. E assim é o diabo atuando na nossa vida até hoje. Quando ele te levar para o caminho da perdição, ele vai te fazer esquecer de quem você é em Deus e vai te enganar com coisas que não são da mão do Senhor para você. Então tome muito cuidado. Isso eu falo para você e corta para mim também, porque eu preciso ter o temor do Senhor. A palavra do Senhor diz: se você está de pé, cuidado para que não caia. Qual é a sabedoria dessa instrução? Não pense que você é crente o suficiente para se manter de pé, porque pode vir a rasteira do inimigo. Se você não vigiar, você cai. E então ele vai entrar na tua mente, vai tirar o teu entendimento, vai matar o teu espírito e você já não vai saber nem mais para onde vai. E nós não estamos mais no momento dos crentes ficarem desapercebidos. É para a igreja despertar e para aqueles que erraram o caminho retornarem para o caminho do Senhor, porque ainda há tempo. Enquanto houver vida, ainda há tempo de você se consertar com o Senhor. Aqui no verso 17, existe um versículo muito interessante aqui, que fala que quando os povos invadirem a terra, eles comerão das riquezas da terra. Tudo que estava preparado para Israel agora será direcionado a um povo estranho. O que Deus quer dizer com isso? Porque muitas vezes nós temos
Nós não temos zelo com as bênçãos que o Senhor nos entregou. E muitas vezes nós não queremos sermos generosos com o nosso próximo. Nós não queremos ofertar na igreja, nós não queremos, ajudar alguém que está precisando. Nós fechamos a mão, endurecemos o nosso coração, e isso vai entrando na gente como um pecado a qual nós estamos ficando acostumados, que é a avareza. E de repente, esse pecado abre porta para outros pecados e quando a gente vai ver, a gente já está totalmente desviado. E aí o que acontece? O inimigo vem e rouba as nossas riquezas, ele rouba o nosso pão, a nossa terra, a nossa casa, a nossa família, o nosso relacionamento conjugal, ele rouba o nosso estado emocional, ele rouba tudo o que ele puder de nós, até nos deixar totalmente saqueados e destruídos no chão, ao ponto de nós, às vezes, pedimos até a morte. Então, a gente tem que pensar muito antes de desviar do caminho do Senhor, porque se com Deus está difícil, sem Ele está pior. Por quê? Porque quando nós estamos andando em santidade, fazendo a vontade de Deus, agradando a Ele, nós estamos protegidos das mãos do inimigo, porque Deus, ele não tira nada da nossa vida, se não for para nos entregar algo muito melhor lá na frente. Ou Ele quer nos ensinar alguma coisa com essa retirada. Ele nunca faz nada, nenhuma lágrima que o crente derrama é sem propósito. Mas o diabo não. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Mas a palavra diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Só que muitas vezes nós não queremos viver essa vida em abundância porque nós não queremos passar pelos desertos da vida. E é no meio do deserto que Deus nos prova. E às vezes essa prova vem e nos derruba porque nós não estamos totalmente com o coração convertido ao Senhor. Então que você venha ficar com essa palavra no seu coração. A vontade de Deus é que você seja uma vida excelente, que você vá com Ele até o último dia da tua vida, até o dia em que o Filho dele voltar para arrebatar a igreja. Amém? Então, que você possa vigiar nas suas riquezas, porque o que o diabo quer é roubar, matar e destruir tudo aquilo que Deus te deu como herança. Então, não permita que isso aconteça na tua vida. E então o profeta continua. Porventura, não me temereis a mim? Diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem, porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põem armadilhas com quem prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordam-se, estão nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam os direitos dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Então aqui a gente vê a tristeza do Senhor com o coração do povo. Aqui o Senhor deixa claro que o povo estava consciente dos seus pecados, ele estava consciente das suas maldades e que as suas maldades até ultrapassavam as maldades dos malignos. O que ele quer dizer? Vocês foram piores do que as pessoas ruins. Por quê? Porque vocês não se arrependeram dos seus maus caminhos, mesmo sabendo que esses caminhos eram maus. E ele diz que a injustiça era muito grande naquela terra, porque eles não julgavam os direitos dos órfãos e dos necessitados, mas antes se aproveitavam das necessidades dos outros para se enriquecerem e para engordarem e para comerem do bom e do melhor, enquanto o povo necessitado sofria as injustiças de um sistema corrupto.
Muito parecido com o Brasil, você não acha? Nada me tira da cabeça de que a igreja brasileira, ela precisa urgentemente retornar para o caminho do primeiro amor. Por quê? Porque a injustiça, a imoralidade, a falsidade, os espíritos enganadores entraram nas igrejas. E muitas pessoas sabem o caminho a qual estão indo e não se arrependem. Como nós poderemos ser luz no meio da nação? Como nós poderemos exigir dos governantes coisas boas para o nosso país, se nós, enquanto igreja, nós não julgamos a causa do órfão e do necessitado, se nós retemos as bênçãos que o Senhor nos deu, as pessoas que precisam, se nós ficamos brigando por oportunidade, por cargo eclesiástico na igreja? Essa não é a vontade do Senhor para a sua igreja. O Senhor, Ele quer uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, uma igreja humilde, uma igreja que serve, uma igreja que é santa, uma igreja que é separada das corrupções. E eu já até falei num outro vídeo aqui que eu já sabia que as eleições iam levar o rumo que levaram. Porque o próprio povo de Deus, que dobrou os joelhos para orar, pedindo um governante segundo o coração de Deus, na verdade estava com a sua vida, com as suas vestes sujas. E o diabo teve legalidade para colocar então pessoas de acordo com a vontade dele no governo. E Deus vai usar esse tempo para tratar a igreja. Então ainda é tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Eu tive muito temor do Senhor quando eu entendi o recado de Deus para o Brasil. O Brasil tem muitas promessas. O Brasil tem muitas promessas para ser o celeiro de missionários a serem enviados às nações. Mas nós precisamos melhorar enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto irmãos, e fecharmos as brechas para o inimigo não atuar nas nossas igrejas. É muito triste, irmãos, a situação da igreja brasileira hoje em dia. As pessoas querem mídia, as pessoas querem dinheiro, querem status, querem fama, mas as pessoas não querem viver a vida de Jesus aqui na terra, que é uma vida de abnegação, uma vida de santidade, uma vida de rendição, uma vida de morte para o mundo, amam mais ao mundo do que ao reino de Deus. E infelizmente isso é uma realidade, isso corta no meu coração também, porque muitas coisas eu olhei para a minha vida e vi que eu estava em falta com o reino de Deus. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, para eu continuar colocando os vídeos aqui para edificação da minha fé, da sua fé, tá? E eu queria agradecer você por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.